Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos à gameplay de Slide, mais um super lançamento da linha Pocket Paper Games. E para jogar essa gameplay aqui comigo, pessoal, tô recebendo a presença super especial da Brenda. E aí, Bre, como é que tá? Oi, gente! Estava com saudade de participar aqui dos vídeos do canal P2BG e estou ansiosa para essa gameplay. Bacana, já deixa aí o seu Instagram, gente, ela tem um perfil no Insta lá com várias receitas, que eu vou te falar, rapaz, é difícil fazer dieta nessa casa, né? E tem tudo a ver aqui para uma ótima noite de jogatina, né? A gente ter um jogo divertido e também algumas coisas deliciosas ali para a gente petiscar, né? Aquele belo jantar para receber os amigos. E aí, já deixa o seu perfil pro pessoal seguir, poder acompanhar lá, fala um pouquinho dele para nós. Legal, o perfil tem o @Casa da Bre, lá mostra um pouquinho do nosso dia a dia, receitas, viagens, passeios, então tem um pouco de receita, um pouco de variedade e é isso, fica aqui o arroba que é @Casa da Bre. É isso aí, pessoal, depois vocês dão uma espiada lá e quem tiver a vontade para seguir, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá. Turma, o Slide, ele foi praticamente lançado simultaneamente, né? Falei isso lá no Instagram, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então deixar os parabéns para a Paper, né, que rapidamente trouxe esse jogo divertido aqui para nós, né? E quero agradecer também, né, a Gigamic que lançou esse jogo lá fora na Europa, né? Então a Gigamic, a Hachette Board Games nos Estados Unidos, todos eles são parceiros aqui do canal P2BG. Quero fazer esse registro porque todos eles disponibilizaram o slide aqui para a gente mostrar para vocês e a gente vai usar a cópia da Paper, que é a cópia que chegou primeiro, tá? Então já fica um único vídeo aí de uma gameplay para a gente passar as regras, vocês curtirem conosco. Mas eu gostaria de fazer esse registro que, numa coincidência aí, todos disponibilizaram, né, esse jogo divertido pra gente aqui, o Slide, tá? Aqui, jogo então para 2 a 6 jogadores, pessoal, 15, 20 minutinhos de partida, né? Gostamos bastante, porque já jogamos várias em sequência, e a gente vai passar aqui de uma forma bem descontraída para vocês, porque é o tipo de jogo que a gente aprende jogando, tá? Então eu vou fazer uma breve introdução nas regras, mas vocês vão pegar aqui ao longo da gameplay, então curtam aqui conosco, tá bom? Vamos lá, então aqui, pessoal, a gente vai, independente do número de jogadores, né, nós vamos formar um grid, então todo jogador vai receber 16 cartas, né, e nós vamos colocar um grid dessa forma, então 4x4, né, viradas todas as cartas para baixo. E o que nós vamos ter nessas cartas? Números, né, e cores aqui, mas a cor é mais para dar um charme, né, porque a gente não vai muito que ter um efeito por conta das cores, e nós vamos sim ter atenção aos números, tá? Então nós temos números de 1 a 10, cada número são 10 cópias, tá? E aí a gente embaralhou, distribuiu 16 para cada um e virou aqui para baixo, então tudo isso aqui vai ficar de fora, né? Se a gente tivesse aí mais jogadores na partida, usaríamos. Então já começa por aqui que a gente não sabe quais quantidades de cada número nós vamos ter aqui embaixo, tá? Então já tem aí uma primeira percepção, algumas surpresas e reviravoltas que o jogo pode trazer. Então tudo isso daqui vai sair do jogo. Vou, claro, ser cavalheiro aqui, vou entregar a carta de primeiro jogador para a Bre, que vai começar, então ela está aqui. E aí, pessoal, vocês vão pegar aqui com a gente que, só para a gente entender o objetivo do jogo, nesse jogo Slide vai vencer quem fizer menos pontos, tá? E aí como é que eu me livro dos pontos? Eu preciso conectar números iguais nas adjacências, né? Então tudo que tiver alguma ligação, né, nas adjacências daquele mesmo número, ele está salvo, vamos dizer assim. E aqueles que ficarem perdidos é o que a gente vai contabilizar na nossa pontuação final, tá? Então quanto menores os valores e quanto menos cartas eu conseguir deixar, né, desconectada, eu tenho mais chances de vencer a partida, tá? Então vamos seguir aqui a gameplay, a gente vai jogando e vocês vão pegar qual que é a regra aqui de colocação, que por isso que ele leva o nome de slide, porque nós vamos precisar deslizar as cartas para poder encaixar, né, cada uma em cada rodada. Vamos lá! Então o jogador da vez vai escolher qualquer carta do seu grid para abrir. Vocês podem, tanto, né, em mais jogadores ali, esperar a rodada toda em sentido horário, então o jogador abriu, o outro abriu em sentido horário, vai abrindo um por vez,
Mas vocês quiserem ganhar um pouco de tempo nessa etapa, não tem problema cada um escolher ali, falar 1, 2, 3 e revelar todo mundo junto, porque não vai ter um efeito, não vai ter um benefício para ninguém, porque na escolha das cartas, aí sim nós vamos seguir a ordem de turno, tá? Então vocês vão entender. A Bre vai escolher qualquer uma das cartas. Vamos começar fazendo que você abre primeiro, eu abro depois nessa rodada e depois a gente faz algumas simultaneamente para o pessoal pegar. Então o que você vai revelar aqui? Beleza, vamos lá. Eu vou abrir essa. Beleza, vai colocar então no centro para todo mundo saber. Já saiu a maior carta aqui, pessoal, né? Então um 10. Eu vou pegar qualquer uma aqui também e vou revelar. Beleza, temos aí os dois extremos, né? 1 e 10 aqui nessa rodada. Como é que a gente vai fazer? Ela que está na vez, ela vai escolher primeiro, né? Uma das duas cartas, independente, né, da carta que ela jogou, que eu joguei, ou se tivéssemos mais jogadores, vai escolher uma das cartas para colocar no seu grid. Ponto de atenção, pessoal, eu nunca coloco uma carta no espaço que eu acabei de gerar. Tá? Esse espaço ele sempre vai precisar ser deslizado, preenchido através do deslizamento que eu vou fazer aqui. Vai lá, Bre. Vou surpreender o P2. Eu vou pegar o 10 visando uma estratégia aqui, porque nós estamos com 10 bem no início do jogo. Então a chance de sair o 10 no restante da partida é muito grande. Eu consegui fazer a conexão aqui entre eles. Então vou surpreender o P2, pego aqui o 10 e vou trazer para cá. Então, levo essa carta para cá e o 10 fica na ponta. Muito bom, pessoal. E começa que ela, né, já estava de olho justamente no 10 e ela foi e pensou a mesma coisa que eu. Por quê, turma? Se você garante um número alto logo no início, as chances de vocês conectarem ao longo da partida, enquanto a gente tem muitas cartas, e aí, estratégia de cada um, tá? Pode ser que não saia outro 10 ali e você morra com ele na praia, mas se eu pego um número 10 pro final da partida, as chances de termos outras cartas iguais para eu conectar e me livrar são cada vez menores. Então ela fez isso, né? Deslizou para lá e colocou aqui. A gente sempre vai entrar com a carta nas extremidades. Então esse aqui eu poderia colocar aqui, empurrar todo mundo para lá e colocar ele aqui. Poderia vir aqui por cima, né? Deslizar e colocar ele aqui, que é inclusive o que eu vou fazer. Mas eu também poderia vir aqui por baixo, colocar todo mundo para cima ou aqui, tá? Então eu vou deslizar esse aqui, tá? E vou colocar aqui. Então, beleza. Simples assim, pessoal. Feita a primeira rodada. E aí a gente vai passar a carta, né, para o outro jogador, sempre em sentido horário ali. Eu vou escolher uma carta para abrir. E agora a gente vai seguindo para vocês pegarem. Revelei um 5. Vou revelar aqui um 4. Revelou um 4. Por enquanto, tranquilo também, não temos ainda conexões. Eu, como jogador da vez, peguei, vou empurrar todo mundo para lá. E vou colocar esse 4 aqui. Beleza. Pegar um 5. Trazer para cá e colocar aqui embaixo. Passei a vez. 7. E aqui temos um 8, saindo cartas altas. Cartas altas, né? Pegar um 7, trazer, colocar aqui em cima. Eu vou jogar esse 8 por aqui, ó, deslizei, coloquei aqui no canto. Beleza. Passou. Agora vamos revelar simultaneamente, só pra gente ganhar tempo. Então eu escolho qualquer carta aqui, pessoal. Escolhi, ela escolheu, 1, 2, 3, viramos. Porque aqui, como eu estou na vez, independente de quem revelou primeiro, tô na vez para escolher. Tá? Então vejam que não tenho possibilidade de conexão. E aí você, né, nesse caso, eu acabo ficando num dilema. Porque se eu deixar o 7, ela vai poder fazer uma conexão com o 7 ali e já meio que se livrar, né, de uma penalidade no final do jogo. Porém, tem uma distância considerável aqui, né? Então, se eu pego o 7 e eu já tenho muitas cartas aqui para conectar, eu começo a chamar pontos para fazer conexão que eu também não quero. Então, eu vou pegar o 3 e nesse momento eu não vou me importar tanto com esse obrigada. 7. Vou deslizar aqui, ó, passei todo mundo para lá, pode seguir, Bri. Coloquei aqui o 3. Peguei aqui o 7, agora já temos a possibilidade da conexão. Então, vou trazer as cartinhas aqui para baixo e conecto. Aí temos a primeira conexão. E sempre lembrando, pessoal, nas extremidades, tá?
embora que aqui nós temos, né, a repetição, mas se fossem números diferentes eu não posso deslizar só um espaço, embora eu disse que a gente, né, nunca vai colocar onde a gente revelou, mas eu não posso só descer uma carta e colocar essa carta aqui. Eu sempre vou empurrar todas, né, e colocar na extremidade. Aqui, como a gente tem a mesma cópia, não faria tanta diferença, tá tudo bem, mas em questões de outros números isso vai fazer diferença na partida, tá? Passei a carta de primeiro jogador, vamos revelar então em conjunto. Eu vou nessa daqui, 1, 2, 3 e foi. Temos aí um 6 e um 5, nada me interessa. Mas me interessa, então já pego aqui o 5, mesma coisa do 7. Então já subo aqui e coloco o 5 aqui embaixo. Bacana. Tá ficando ruim pra mim, hein, pessoal? Ó, vou jogar esse 6 lá em cima. Deslizei aqui como se ele tivesse, né? Então empurrou todo mundo ali e eu coloquei aqui. Beleza, preciso começar a ter atenção aqui nas minhas conexões. Vou liberar aqui. Foi um 5 e um 8 aí, ó. O 8 me interessa, então aqui já vou me livrar desse 8. Deslizei para cá. Tá aqui, ó, a partir do momento que eu tenho dessa forma, tudo que tiver nessa conexão com 8, né, outras cópias dele, eu não vou ser penalizado. Agora, se sobrar um 8, né, perdido ali, da mesma forma que eu expliquei para vocês, a gente vai contabilizar como pontos no final da partida, tá? Pode seguir. E aqui nós temos uma situação que, por mais que eu tenha o 5, eu não consigo conectar ele nesse momento. Então, eu vou aqui pensando qual que vai ser. Eu vou trazer para cá. Não. Fica difícil. Chega um momento que todas essas cartas para cá, eu tiro toda a conexão. Então, eu só vou colocar o 5 aqui embaixo mesmo. Que nesse momento vai ser, pelo menos, do que eu consigo visualizar. Aqui vai ser um menos pior. Beleza, passamos. Vamos lá. Vou abrir aqui. Vou aqui, 1, 2, 3 e foi. Aí não tem muito o que fazer, né? Cada um vai pegar uma. E aí, deixa eu ver o que daria pra... vou tentar deixar aqui, deslizar, pra deixar próximo aqui, pelo menos. Porque às vezes alguma situação aqui, ó, se de repente eu puder pegar um outro, né? Tentar deslizar de alguma forma aqui pra encaixar. Ou, na verdade, seria aqui, né? Bom, enfim, mas tentei deixar próximo aqui para agrupar de alguma forma em algum outro momento. E aí? Eu vou descer essa e colocar aqui em cima. Beleza, passou. Vamos lá. Vou pegar essa. 1, 2, 3 e já. Aí. 6 e 3. Aqui, ó, vou cair naquela mesma situação. Que se eu deslizar aqui, eu perco essa conexão. Aqui não vai fazer efeito nenhum, né? Então eu vou descer aqui todo mundo, tentar deixar aqui. Mas nossa, eu comi bola, gente. Nossa. Mas tá bom, agora já foi. Eu não queria esse 6. Na hora que eu vi o 3, eu já fui direto nele. Nem bati o olho no 6 ali. Pode ficar com o seu 6. Acabou que, assim, foi ruim, mas deu certo, pessoal. Porque aqui, perdi essa conexão, né? Tô sendo penalizado, mas ela também não tem 6. Então, e ainda tem um 10 ali que eu tô bem de olho nele pra ela poder... Que não saiu até agora. Que não saiu até agora. Estratégia arriscada. Mas vamos lá, tá bom, acontece. Comeu uma bola monstra, porque o 6, inclusive, nessa jogada que eu fiz, eu já teria conexão nesse momento. Mas foi vacilo mesmo e beleza, vamos lá. Vamos lá, vou pegar aqui o 6, vou descer e vou colocar ele aqui em cima. Tá bom, isso daí me confortou um pouco. Vamos lá, passei a carta, escolheu. Vamos lá, vou abrir aqui. Vou vir nessa daqui, 1, 2, 3 e já. E aí, nada te interessa? Nada me interessa, só que eu vou pegar o 8, que é menor. Pra furar o olho mesmo, né? O risco de ter Faz a conexão. parte. E aqui, ó, como o 5 da outra vez ele ficou separado, colocando ele próximo, pode acontecer dessa forma. Pode ser que no final do jogo não consiga a conexão, mas nesse caso eu vou arrastar o 5 pra cá e ele conecta. Então aqui eu já me livro desse 5 também.
Isso aí. Vou deslizar pra cá, deixar esse 9 aqui e vamos ver o que que acontece, né? Não faço ideia, mas tá bom. Vamos lá. Vou liberar essa daqui, vamos ver o que que rola. Deixa eu passar pra você a cartinha e vou abrir aqui. 2, 3 e foi. Olha lá. Esse 5 não me interessa. E o 1 também não vai ajudar muito, né? Vai? Mas por onde que eu ia deslizar aqui? Vai ajudar. Vamos jogar cooperativo. Aqui, gente. Você consegue Tá trazer pra certo. cá e colocar um lá, tá vendo? Gente, tá você vendo? já viu que se ele ganhar esse jogo... Vai ser por um ponto. Mas, ó, aqui, pessoal, para que vocês possam, né? Com certeza o pessoal que tá assistindo tem outras percepções, né? Às vezes a gente que tá olhando aqui, né? Você vê o próprio 6 aí que eu deixei passar. E esse aqui, né? Chega uma hora que a gente começa mesmo não ter a percepção desse todo, né? Mas beleza, aqui, ó. Obrigado aí pela dica, te devo um ponto. Mas se sair uma carta 10, eu não vou deixar. E aí deslizamos aqui, pessoal, ó. Então, né? Tem essa conexão. Eu tava olhando só para descer a coluna, não vi, não olhei para a linha. Realmente, obrigado. Aí, fair play. Então vai. Mas é porque me ajudava também, porque eu não ia conseguir conectar. Então aqui eu vou puxar aqui para cima, coloco o 5 e o 5 já entra com a conexão. Bacana. Boa ligação. Então, passamos. Bora, faltam... Então, sempre 16 rodadas, pessoal. Aqui, 6 rodadas a gente finaliza e vamos para a pontuação final. Vamos lá, vou tirar desse miolo aqui, vamos ver o que sai. 2, 3 e 10. foi. Vixe, e na vez dela ainda. E um 10 com a possibilidade. Tá com sorte ou não? Vamos lá. Vou trazer. Só que aí eu perco a conexão aqui com 7, mas é menos pontos, Isso. então. E tem a chance ainda de depois deslizar. Isso. E ainda deixou um 2 que não tem nada a ver aqui pra mim, né? Faz parte. Aqui, pessoal, naquela jogada de ter deslizado 1, né? Além dessa conexão, lembram que o 3 também estava desconectado, então a gente conseguiu, né, fazer uma boa jogada também, né? Embora são poucos pontos pelos números baixos, né? Bom, aqui eu vou... não vou empurrar de lá pra cá. Vou passar esse 4 aqui, ó. Pra cá, deixar esse 2 um pouquinho mais difícil aqui pra mim, hein? Vou fazer dessa forma. Vamos lá, passamos. Então, escolher aqui. 1, 2, 3 e... aqui pra mim vai ser menos pior pegar o 5, né, pessoal? Vou deslizar. Vou jogar todo... Bom, esse 4 aqui vai acabar morrendo na praia, né? Vou deslizar todo mundo pra cá. Colocar esse 5. E não quero esse 10 de jeito nenhum, faltando 4 rodadas. É arriscado agora. Aqui eu vou trazer pra cá. O 5 permanece com a conexão, então mesmo se fosse a carta 5, se colocasse aqui também... Funcionaria, né? Funcionaria. E coloco o 10. Chegou pronto. Muito bem, a estratégia funcionou, hein? Então vamos lá. Eu vou pegar essa daqui, vai. 1, 2, 3 e... Não, só um minuto. Nossa. Pensando, eu vou pegar essa. Então vai, 1, 2, 3 e foi. Eu vou pegar essa, que aí trazendo pra cá... Não, gente, peraí. Deixa eu pensar. Eu acho que qualquer uma vai dar ruim. Qualquer uma, só que essa é um ponto a menos. E eu ainda... vou trazer pra cá, que aí conecto 7 e, enfim, vai que E sai. ainda lasca... Sai algum... Tirando a carta, às vezes a gente consegue a conexão. E ainda lasca com o outro, porque não tinha nada com esse 7 aqui pra mim. Então, deixa eu ver, não faz sentido deixar lá. Eu vou só jogar ele aqui por baixo, pra às vezes ter alguma chance ainda, né, de aparecer alguma coisa melhor aqui. Vou puxar uma da ponta, vai. Vou passar a carta. Vou puxar essa daqui. 2, 3 e... Deixa eu ver. Aqui vai resolver talvez só esse 4, né? Ó, jogo todo mundo lá em cima. E vou conectar esse 4 aqui. Foi bom. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz, que aí aqui
Não teve jeito, eu Cá. não tinha como pegar, né, turma, esse 6, porque o 4 para ela não interessaria. Mas eu não, se eu tivesse como encaixar esse 6, seria perfeito, como ela fez na rodada anterior. Mas a gente precisa antes também olhar o nosso aqui, que se eu pensar só em ferrar o coleguinha, aí acabaria absorvendo mais pontos. Vamos lá, penúltima rodada. Vou nesse aqui da ponta de novo, vai. 1, 2, 3 e... Caramba, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar esse, vou trazer pra cá, porque eu consigo a conexão aqui do 8. Essa era aquela... Quando você é o primeiro jogador, valeu ouro, né? Porque o 8 interessaria pra mim também, ó. Poderia ter feito isso aqui. E esse 9 vai arrebentar com a minha pontuação aqui, né, pessoal? Vou puxar todo mundo pra cá, mas... Deixa eu ver. Vamos manter ali o 1. E ficou horrível. Mas tá bom, vamos lá. Última rodada, passou. Vamos ver. 2, 3 e... Aí o 9. Saiu o 9, ó. Pelo menos um um deles eu vou conseguir conectar. Tem nem muito o que pensar. Vou deixar 3 pontos para ela ali de brinde, né? Para devolver algumas gentilezas. E vamos para a pontuação final, assim que ela fizer ali, então. Vou pegar o 3 aqui, ele se tirasse aqui, iria desconectar o 6, então vou subir o 5, que ele permanece com a conexão. Coloco aqui embaixo. Bacana. Partida finalizada, pessoal. Aqui, então, para a pontuação final, como que nós vamos fazer? Nós vamos retirar tudo que eu tenho conexão. Então, aqui, ó, conexão com 8, conexão com esse 4, conexão com esse 9. O 3 eu acabei desconectando, né? Faz parte, porque a distância ali estava considerável. E tudo isso daqui, turma, é o que eu vou ter de pontuação negativa, tá? Aqui nós vamos fazer da mesma forma. Vamos tirar conexão com 10, conexão com 7. Não vai precisar nem contar a pontuação. E aí, conexão com 8 e conexão com 5. Juro que eu joguei de verdade, pessoal. Não foi para poder ser cavalheiro, além do first player. Então aqui, turma, a Bre fez 4 pontos, né? Quem faz menos pontos ganha, né? Então aqui, tô até com vergonha de contar, né? Explodir a pontuação. Vamos ver quanto que daria aqui, se a gente for fazer aqui, já tem 10, né? Depois nós já temos aqui mais 10 aqui, então são 29 com 6, 35, se eu não tiver mal de conta, né? Então aqui, pessoal, 35-4, tá? Então, vou parabenizar a vencedora que me humilhou aqui. Me né? chame mais vezes. Veio em casa para pisar no tapete mesmo, né? Mas aqui, pessoal, além desse modo, né, que a gente pode jogar à vontade aí, né, várias partidas em sequência, tem o modo torneio, tá? Então, o modo torneio é quando um dos jogadores alcançar 100 pontos, né, e isso não é bom. Aqui, jogando em 2 jogadores, o outro, né, automaticamente vai vencer. Em mais jogadores, quando algum jogador alcançar 100 pontos, para e vê quem que é o jogador naquele momento, né, com menos pontos, vai ser o vencedor. Tá? Então, só para colher as opiniões aqui. E aí, Bre, o que você achou do slide? Jogo maravilhoso, que facilmente vão várias partidas, tem uma dinâmica legal, a gente às vezes não tem uma percepção e a gente olha o jogo ali do outro De e fato, fala... o pessoal viu aqui. Então essa dinâmica é muito boa, adorei, um jogo para facilmente várias rodadas. Bacana. Pessoal, jogo, né, acessível aí na linha Pocket, né, então costumo brincar que a linha Pocket não pesa no bolso, não pesa na bolsa, né, pra gente levar para qualquer ambiente. Então, para quem já joga, né, ali na reunião com os amigos, com a família, para apresentar para novos jogadores, né, porque é muito fácil de aprender e vocês perceberam aqui que vai divertir, porque a gente acaba dando umas cabeçadas, que nem eu fiz aqui, né, você também pode ter um pouco aí do toma essa, que nem a gente faz, para deixar aquela carta maldosa para os outros jogadores, enfim. Mas, acima de tudo, né, diversão, né, garantida aí, partidas rápidas.
Então, agradeço mais uma vez aí, parabenizo, né, a Paper e os demais parceiros que lançaram o slide. Então, espero que vocês tenham gostado, né, Bre? Obrigado pela participação. Te espero mais vezes para devolver essa, né? Fica aí um crédito para eu poder me redimir. Então, gente, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah!